muito boa noite. Estamos aqui no Minuto da Democracia, nessa plataforma que é da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. E hoje estamos aqui fazendo este Minuto da Democracia em homenagem a um professor que nesta semana completaria 99 anos, esse que deixou o maior legado da educação, da pedagogia do oprimido, para que os homens e as mulheres que recebam a formação sejam aqueles que passam a ser os transformadores da nossa sociedade. Por isso, como militante petista, como militante dos movimentos eclesiais das comunidades de base, que muito trabalhei desenvolvendo aqui no nosso interior, no município de Cícero Dantas, a pedagogia da alternância, através das escolas famílias agrícolas, através da escola do verão, onde a gente ia para as comunidades rurais dar aula através da pedagogia do método Paulo Freire, e hoje temos a alegria de ter muitos desses jovens formados, militantes, trabalhadores, que continuam na batalha em busca da democracia, dos direitos, formando esse mutirão de pessoas que desejam uma sociedade justa, independente e de oportunidades. E por isso mesmo nós convidamos o coordenador da Pastoral Rural da Diocese de Paulo Afonso, mas que se integra com todos os outros movimentos sociais da luta pela terra, da luta pela água, da luta pela convivência no semiárido, porque tudo isso faz parte desse modelo, dessa pedagogia educadora, transformadora da realidade. E por isso mesmo chamamos esse companheiro Zé Carlos, que é conhecido como Zé Carlos da Cajuba, que é o assentamento onde ele mora hoje, e por isso mesmo vamos recebê-lo aqui com muito carinho nesse Minuto da Democracia, que é uma plataforma da bancada do nosso partido, da bancada dos deputados estaduais. De antemão, agradecer ao nosso líder, deputado Marcelino Galo, por ter concedido hoje esse espaço para a gente fazer esse bate-papo aqui, que já é tradicional. Toda segunda-feira, às 18 horas. Vamos receber o companheiro Zé Carlos, que é o assentado da Cajuba e é um militante da educação transformadora, que já deu aula também, já fez muita coisa para poder fazer parte desse momento de alegria e de luta, né? Nesse momento que o Brasil vive esse retrocesso cruel com esse genocida que governa o Brasil, onde quer enterrar as políticas públicas que o nosso presidente Lula, a presidenta Dilma, criou ao lado de tantos militantes que sempre lutaram por reforma agrária, por terra, por trabalho, por emprego, por uma sociedade digna para os brasileiros e as brasileiras. Vamos chamar o companheiro Zé Carlos, que já deve estar aí ouvindo toda essa nossa apresentação. Aos poucos, a gente que fica aqui na quarentena, no isolamento social, vai se com essa nova tecnologia. E com a ajuda das nossas assessoras, a Priscila, da Cláudia, da Mara. Que bom, Zé Carlos, você chegou, viu? Olá, tudo bem? Olá, muito boa noite. É uma alegria a gente estar aqui usando esse Minuto da Democracia, que é uma plataforma criada pela nossa liderança, pela nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, toda segunda-feira, às 18 horas, o nosso líder, Marcelino Galo, ele mesmo desenvolve o programa com outros parceiros, com outros que dividem a live com ele, e hoje foi possível conceder para mim e dividir com você essa alegria. Já disse que estamos em homenagem ao Paulo Freire, esse grande educador revolucionário, porque sem a educação nenhuma sociedade se transforma. Então,
vou passar a palavra para você, que já lhe apresentei, José Carlos, Zé Carlos da Cajuba, que antes era de Cícero Dantas e hoje do município de Nova Açúcar. Minha querida amiga, companheira, deputada Fátima Nunes, dizer que eu estava acompanhando já desde a abertura e, assim, para mim é uma satisfação muito grande poder estar contribuindo com esse processo e também bebendo dessa fonte da sabedoria que é a deputada Fátima Nunes, né? Foi minha professora na Escola Família Agrícola, justamente fruto de um processo, né, de transformação social e que também teve o seu fundamento baseado na pedagogia do nosso querido Paulo Freire. Então, quero desde já agradecer, né, e reforçar toda essa apresentação que a senhora fez, né, porque eu hoje me sinto assim muito honrado em estar conversando, porque eu sou fruto disso. Eu também sou aluno da escola comunidade, a escola que acolhe, a escola que ensina, mas que também ajuda a disseminar não só o conhecimento teórico, as práticas pedagógicas, mas também a interação com o meio social e da comunidade. Então, isso para mim é muito importante, é algo que eu carrego para o resto da vida. Eu sei, Zé Carlos, que todos os alunos da Escola Família Agrícola, da Escola do Verão, daquela escola que a gente usou o método de ver a realidade, analisar com profundidade as causas dessa realidade e traçar linhas de ação para transformar essa realidade. Porque percebemos, desde aquele período, nos anos de 1975, 76, você já foi mais jovem, já foi do período de 80, né, que tem idade do seu meu filho, sempre percebemos que a riqueza desse país podia ser muito mais compartilhada para dar oportunidade que os filhos e filhas desse país pudessem viver com dignidade. Mas, até aquele período, muitas pessoas imaginavam que a pobreza era obra de Deus e da natureza. Então, foi preciso a gente usar muitas vezes, a cartilha, né, da pedagogia do oprimido, para a gente enxergar que essa realidade podia ser transformada na medida que a gente colocasse toda a força do movimento popular, toda a nosso ideário de política pública e começando, inclusive, já a realizar algumas coisas por nossa conta. Lembro muito dos mutirões que nós fazíamos, lembro muito das ocupações de terra que fizemos também aqui em Cícero Dantas, mas também na região. Lembro-me muito da organização para criar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? E também as associações. E aí criamos a ARPA, Associação Regional, porque compreendemos sempre que sozinho, isolado, ninguém é capaz. Portanto, era necessário a força de muita gente. E você sempre foi parte dessa história. Primeiro lá na comunidade Sobrado, em Caxias, com seus pais, sua mãe, e depois aqui na cidade, e agora mais recente, nos últimos 13 anos, aí no município de Nova Açúcar. Conte um pouco para nós essa travessia, né, de caminhada, de luta, de parceria com outras pessoas, das idas e vindas em Salvador e em Brasília. Como você se orgulha de ser esse jovem militante dessa cartilha do ABC transformador? Olha, deputada e amigos telespectadores, para mim, eu descrevo como algo muito prazeroso, né? Eu, às vezes, fico fazendo reflexão, que eu já tenho uma filha de 19 anos,
e eu converso com ela e disse: o que seria de mim se não fosse todo esse processo, toda essa fonte de sabedoria na qual me mergulharam desde pequeno, né? E aí a gente sempre relembra esses momentos, né? Porque isso é importante para a gente poder dar os passos, mas dar passos com firmeza, em busca de um futuro melhor. Eu fui criado com muita dificuldade, como a senhora bem descreveu, numa comunidadezinha lá num canto isolado, numa localidade chamada Sobrado. E imagine a senhora que o meu primeiro ano, eu comecei a estudar com 9 anos de idade, porque eu não tinha resistência física para ir até a escola. Então, naquele período, isso nos anos 80, que eu comecei a estudar nos anos 90, eu não tinha resistência física para ir à escola, porque nesse tempo a escola não dispunha de transporte e de outras estruturas importantes que hoje nós temos, né? Então, eu comecei tarde na escola. Mas o caminho da perseverança, né, ajudou a gente a compreender que, como a senhora bem disse, isso não era coisa... As dificuldades não existiam porque Deus não olhava para o Nordeste, não olhava para este canto sofrido do sertão. As dificuldades existiam porque existiam interesses outros que as pessoas permanecessem sem ter conhecimento, porque quem tem conhecimento tem poder de decidir outras coisas para a sua vida e outras coisas que também transformam a vida de pessoas. E, na verdade, a minha vida mudou quando eu fui para a Escola Família Agrícola e pude concluir o 2º grau, o ensino fundamental na Escola Família Agrícola. Depois passei pela Escola de Lavradores do IRPA, lá de Juazeiro, que também é uma referência no Nordeste, da Bahia e do Brasil. E, assim, dizer que tudo isso foi um processo de construção que levou, né, a gente a fazer esse grande mutirão, esse grande levante social para a transformação dessa sociedade na perspectiva de garantir direitos que vão desde a produção até a especialização no conhecimento. Né? Nós estamos falando das lutas que a senhora bem retratou, a reforma agrária. Eu sou assentado de reforma agrária hoje com muito orgulho, né? Tiro o meu sustento da roça, mas também isso não me deixou quieto, né? A gente precisa entender que o Brasil passou a ter uma grande ascensão no processo de conhecimento, do processo de aprimoramento do conhecimento através das universidades. E tudo isso se teve êxito a partir de programas importantes criados por governos, quando nós fizemos o que eu chamo desse grande levante social, que foi a eleição do presidente Lula, né? Nós não podemos esquecer, eu hoje estou formado em gestão pública, tenho especialização pela Federal da Bahia, por conta dos programas do governo do presidente Lula, né? Haja visto que, se não fosse o ProUni, se não fosse o FIES, se não fosse esses programas importantes e tantos outros, né, a gente não teria a condição de chegar, porque nós sabemos da dificuldade que é os filhos de pobre poder estudar na faculdade. E imagine nas universidades públicas, que a disputa é muito grande. Imagine filho de pobre e de agricultor, porque não tem nenhum apoio logístico, né, na cidade para poder morar. Então, todas essas dificuldades, na verdade, se transformaram em força, em coragem, em instrumento, em munição, para que a gente pudesse enfrentar esses problemas. Continuar nessa busca ativa, né, de viver esse processo de construção do saber, né? E aí é com muito orgulho que hoje eu vejo a minha filha no 4º período de Direito, com 19 anos de idade,
também, ainda por conta desses programas que ainda permanecem. E que a gente vê com muita preocupação, que a gente vê com muita preocupação mesmo, indignação, os cortes, os desmontes que estão acontecendo, né? Toda essa bagunça generalizada que se tornou o Ministério da Educação no nosso país. Então, com muita tristeza que a gente olha isso, mas dizer que a gente precisa, mais do que nunca, neste momento que a gente comemora aí os 99 anos de Paulo Freire, né? Dizer que, reafirmar que mais do que nunca, a gente precisa manter essa chama acesa, manter toda essa garra para que a gente não perda mais direitos, né? Eu nunca pensei que a gente tivesse, eu pensei que depois do governo Lula, da presidente Dilma, a gente ia estar brigando para melhorar as coisas que nós conquistamos. Eu nunca pensei que nós tivéssemos que hoje estarmos lutando para resgatar aquilo que a gente ajudou a construir. Então, deputada, a gente está aqui vivendo esse momento, mas com todas essas preocupações, que as nossas tarefas, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade ainda é muito grande para que dias melhores possam acontecer ainda com a nossa juventude. Com certeza, Zé Carlos. Você fez uma boa análise da sua vida, da vida da nossa sociedade, do nosso povo, do sertão, e resgata o nosso legado do período do presidente Lula e Dilma. E muitas pessoas estão participando aí com a gente. O deputado Marcelino Galo, colocando parabéns, o nosso companheiro Leonardo, a nossa coordenadora da Pastoral Rural, Martinha, o nosso companheiro Almir Pereira, muitas pessoas participando. Não dá tempo a gente falar em todas as pessoas, mas significa que o William, lá da Reforma Agrária, também participando, significa que as pessoas estão integradas nesse nosso momento, que é um momento de diálogo. Eu estou há 7 meses aqui, nessa casa, em Cícero Dantas, sentindo muita falta das nossas idas e vindas pelo sertão e na capital, e contando com esse apoio da tecnologia para conversar com os amigos e interagir com a sociedade. E eu queria dizer também algumas palavras em relação a esse novo tempo que você, depois de morar 13 anos debaixo da lona preta, aí no acampamento primeiro, Cajuba, né? E hoje já assentado, da Reforma Agrária, depois de muita luta, conseguimos. E dizer também da minha satisfação do companheirismo que você encontrou, e todos os nossos assentados encontrou, quando recebemos no acampamento a visita do companheiro Marcos Ureilton. Porque geralmente, nos municípios, quando os assentados chegavam e acampavam, na perspectiva de um dia ganhar aquele terreno, sempre recebia uma patada, sempre recebia denúncias ou um olhar estranho da população local. E aí, na Cajuba, vocês contaram com esse companheiro Marcos Ureilton, que era, na época, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e que sempre esteve acompanhando ali ao lado. E também queria fazer uma referência ao nosso presidente, ou diretor, da maior biblioteca rural do mundo, que é o nosso companheiro Geraldo Prado, né? Todos dois hoje, junto com você, participando da vida política. Daqui a pouco o TRE deve declarar vocês candidatos, mas enquanto isso, vocês continuam na mesma batalha, né? Visitando, organizando as comunidades, organizando os grupos de leitura, de educação, porque sempre acredita na força da educação.
E eu me lembro da feira literária que o nosso Geraldo fez, com a presença do nosso secretário Jerônimo Rodrigues, sempre incentivando as nossas escolas estarem cada vez mais levando seus alunos para fortalecer a leitura. Então, eu queria lembrar dessas duas coisas boas, do companheirismo que você encontrou, não só você, mas os 300 assentados que hoje estão lá morando no assentamento, e também desse grande companheiro, desse legado histórico também da Biblioteca do Paiaiá com o companheiro Geraldo. Sei que você tem muito a comentar sobre isso. É verdade, companheira deputada. Nova Açores é uma cidade muito acolhedora. Nós, quando decidimos conquistar um pedaço de chão aqui neste município, nós, obviamente, que tivemos dificuldade no primeiro momento com o gestor, mas a nossa liderança, Marcos Urailton, nos abraçou, né, e estabelecemos uma relação de parceria que continua até hoje. E hoje, tê-los ambos na mesma chapa, né, o nosso companheiro Marcos Urailton e eu tenho um carinho muito especial pelo professor Geraldo Prado, não só pelo que ele representa, né, enquanto fonte de sabedoria, mas pela forma e como ele se dedica à transformação da sociedade através da leitura, através do conhecimento. Sempre que tenho oportunidade, vou à biblioteca e também já participei de alguns momentos, né, com ele de disseminação de conhecimento. Antes mesmo do período da pandemia, né, que graças à tecnologia a gente continua se comunicando com as pessoas, mas antes da pandemia, o Geraldo já organizava algumas transmissões ao vivo pelo Facebook, juntava algumas pessoas da comunidade e nós íamos lá. Eu fui convidado algumas vezes para tratar de temas estratégicos, ambiental, sustentabilidade econômica, tratar desses temas que a gente precisa estar não só pensando na produção, mas também a produção com responsabilidade e respeito ao meio ambiente. E eu fui convidado em alguns momentos para fazer parte. E essa biblioteca ela tem essa importância muito grande no nosso município, não só no nosso município, mas também em toda a região. Eu vejo que Nova Açores, com esses dois companheiros, terá dias muito prósperos, porque nós estamos casando aí duas pessoas dedicadas uma vida inteira a cuidar de pessoas. E quando a gente percebe que pessoas que entram na política para cuidar de pessoas, a gente sabe que a vida melhora. A vida das pessoas melhora, a vida da comunidade melhora. Eu queria aproveitar o ensejo para retratar a forma como o nosso governo do estado da Bahia, o governador Rui Costa, trata as pessoas. O cuidado, o zelo. É um governo que governa para as pessoas, para cuidar de gente. Quando a gente decide cuidar de gente, fica tudo mais fácil, né? Porque quando a gente pensa numa obra para pessoas, para gente, para pessoas. E aí, eu acho que nós temos aqui em Nova Açores duas pessoas que dedicaram sua vida inteira a cuidar de gente. O nosso companheiro Marcos Urailton, que está encabeçando essa chapa para prefeito da nossa cidade, e também o nosso querido professor Geraldo Prado na vice, né? Mas assim, eu acho... Zé Carlos. Sim? Não, conclua. Não, para concluir, né? E nós, na verdade, somos fruto, né, dessa grande personalidade que é a deputada Fátima Nunes, que dedicou sua vida inteira, né, para ver a vida das pessoas melhorar. Eu sei que até em alguns momentos a senhora sacrifica a sua vida, a sua saúde em benefício da vida das pessoas. Então, eu acho que isso é muito bom, isso é muito prazeroso, né? E só podia ser
gente, como a gente, né, deputado? Você falou no nosso governador, e eu me lembrei de que nosso primeiro ato já do assentamento foi exatamente com a presença do nosso governador Rui Costa e do nosso deputado federal, que hoje é secretário de governo, Josias Gomes, né? E praticamente no nosso Nordeste, o assentamento Cajuba é um dos maiores, porque lá estão 300 famílias assentadas. E estudando, né, os programas da convivência com o semiárido, e a gente que votou recentemente esta lei, uma lei feita pelas mãos dos nossos movimentos sociais, seguindo exatamente essa pedagogia da participação. A Arcas, a ASA, o MOC, o IRPA, onde você estudou, os comitês dos territórios, né, participando e construíram essa lei, que hoje é a lei que institui a política de convivência com o semiárido, que a gente precisa agora reler pós-pandemia, reler nos grupos, reler nas secretarias de agricultura, onde nós iremos com certeza estar presentes, e fazer acontecer essas ações para, de fato, o homem e a mulher poder viver no semiárido com dignidade. E, lembrando disso, eu sempre olho lá para o assentamento Cajuba como um campo de experimentação das várias tecnologias de convivência com o semiárido, pela sua extensão, né, e também pela força da mão de obra presente lá. E pelo conhecimento, porque lá tem pessoas como você e muitos outros, eu vi o Claudio Honor aqui participando, né, que desenvolve diversas experiências da agroecologia, da convivência sustentável, né, e hoje num dia muito especial também, que é o Dia da Árvore. Portanto, eu sei que hoje cada um de vocês lá recatingou, replantou uma árvore para enfeitar ainda mais o nosso semiárido, e nosso assentamento Cajuba. E eu conheci recentemente uma menina chamada Mércia, ela está nos acompanhando aí, é do município de Água Fria, que ela está fazendo um grande estudo e uma experiência, né, com várias plantas do semiárido, e uma delas tem a ver com a cajuba. Certamente ela vai colocar uma mensagem aí daqui a pouco e eu vou ler para você. É muito importante a gente recatingar, replantar, para tornar o nosso ambiente cada vez mais sustentável. E diminuir consideravelmente o uso, né, dos agrotóxicos. É outra coisa também que nós vamos ter que nos esforçar bastante nessa gestão futura dos prefeitos que virão, para diminuir nos nossos municípios, para que a gente possa ter um pouco mais de qualidade de vida. Aí alguém vai dizer, poxa, mas essa deputada mistura tudo. Fala de educação, fala de homenagem a Paulo Freire, fala de escola família agrícola, fala de semiárido. É porque nós somos a vida, e a vida ela é completa de tudo. E para viver e ser feliz, a gente tem que cuidar dos valores culturais, dos valores afetivos, também dos nossos produtos da alimentação, porque senão o corpo não resiste, né? Dizem até que aqueles que têm a imunidade mais forte até aguenta passar os 14 dias da pandemia, do coronavírus, e se escapa, se salva. E aqueles que a imunidade está baixa, que vai para o respirador, aí não volta. Por isso que a gente fica recomendando cada vez mais ficar no isolamento, usar máscara, ficar distante de pessoas que possam estar contaminadas, para que a gente tenha mais saúde e vida longa. Então, tudo isso faz parte do processo educativo. Educar para transformar
para viver melhor no nosso sertão. E isso faz parte também de acreditar na ciência, acreditar na tecnologia e fazer com que essa ciência e essa tecnologia não fique apenas para nós, mas que a gente leve e faça chegar para muitas outras pessoas da nossa sociedade. Por isso que a nossa live ela é bastante ampla, né? Porque nós estamos falando de educação, e a educação transforma o homem para viver nesse mundo completo de tantas complexidades. É bem verdade, deputado. Eu acho que não tem nada anormal a gente tratar de todas essas questões aqui na nossa live, porque a educação contextualizada ela é justamente isso. Ela é a educação que transforma, ela é a educação que transcende a sala de aula para a comunidade, né? É como a senhora bem colocou, educar para a vida. E a gente não pode pensar em educação se a gente pensar em viver em educação sem uma vida digna, uma vida realmente vivida plenamente, né? E para a gente viver plenamente, a gente precisa pensar em todas essas questões que garantam o nosso direito à vida, né? E eu queria só relembrar um pouquinho aqui, como a senhora falou do governador Rui Costa, bem verdade, né, que nós tivemos a felicidade de ter, no ato de posse das nossas terras, que hoje nós estamos assentados, a presença do governador, que ainda nem era candidato, mas daí, então, ele passou a ser candidato em 2014, ganhou as eleições e fez muito já pelo assentamento, né? Obviamente que ainda temos muito a fazer, porque as demandas são infinitas e a gente sabe que os recursos são escassos, mas a gente, aos poucos, vai conquistando, né? E o nosso direito também de produzir com dignidade. E, em relação a essa questão mais ligada ao meio ambiente, eu queria dizer que o assentamento, nós temos aqui um acordo de convivência registrado de forma estatutária, né, no regimento interno, que nós não podemos usar agrotóxico aqui no assentamento. Nós temos a nossa produção de forma agroecológica. No máximo, se utiliza aí um pouco de fertilizante, mas nenhum tipo de agrotóxico mais agressivo que seja nocivo ao meio ambiente, para que a gente também possa ter esse ambiente saudável na nossa propriedade. Mas é isso, deputada. Pensar Paulo Freire não é pensar apenas no conteúdo escolar, né? Pensar Paulo Freire não é pensar só a sala de aula por si só. Pensar Paulo Freire é pensar aquela educação que transforma, que chama a atenção para a vida, que incomoda, né? Mas que dá resultado, né? É isso que a gente precisa. E eu acho que esse legado, né, nós não podemos deixar de anunciar a cada dia, onde quer que seja, né? Pensar que um filho de um militar, né, pudesse contribuir tanto com o nosso país, porque Paulo Freire é filho de um militar, né, que viveu aqui no sertão, no litoral de Pernambuco, mas que pudesse contribuir tanto com a nossa história e com o mundo, né? Que hoje Paulo Freire é o segundo homem mais lido do mundo, né? Então, eu acho que viver esse momento de transformação social, estar aqui nesse momento de grande dificuldade que o país passa para poder debater esses assuntos, também é algo muito importante e a gente não pode deixar jamais de estar trazendo essa mensagem nesse momento. Eu me lembro, Zé, que no período que a gente começou o nosso trabalho aqui com essa metodologia, a gente não tinha a tecnologia do celular como temos agora. A gente tinha um aparelho que passava o slide, né? Botava parecendo uma tela de filme, né? Passava um, depois passava o outro.
mas muitas vezes fui acompanhada com a irmã Gabriela lá na comunidade do Sobrado para passar esses vídeos, né, e analisar a história que era apresentada ali, através da palavra luta. E por que lutar? Né? Através das palavras mais simples que o povo usava naquele período, a palavra roça, né? A palavra trabalho, a palavra fome, né? E analisar o que significava aquela palavra na vida do povo daquela comunidade. Eu também lembro que muitas vezes fui com a irmã Gabriela nas comunidades dos Melos, né, na comunidade do Juá, exatamente buscar que aquelas pessoas que estavam tão distantes da cidade pudessem se integrar, né, e formar um grande núcleo. E daí a gente foi também indo a outros municípios, como Novo Triunfo, Ribeira do Pombal, Tucano, e aí descobrimos o companheiro Romário, né, que se integrou conosco na caminhada, a Paripiranga, que é a minha terra natal. Lá minha mãe, Maria Oliveira, começou também a desenvolver essa escola. Depois veio um programa da Fundação Educar, e eu sei que pouco a pouco, né, nós fomos construindo. Eu lembro que a gente dizia que libertação se alcança no trabalho, mas há dois modos de se trabalhar. A quem trabalha escravo do dinheiro e a quem trabalha procurando o mundo melhorar. E então, a gente fica feliz porque nessa busca de melhora para o mundo, estamos aqui, eu e você. E uma companheira escreveu aqui, grandes companheiros, deputada Fátima Nunes e Zé Carlos, são exemplo de força, persistência. São pessoas como você que faz a gente permanecer a esperança viva em nossos corações. Não estou vendo o nome de quem foi que escreveu, Neildes Teles. Então, é isso que a gente fica feliz. Meus filhos, né, o Jean, o Júnior, a Márcia Lília e a Gabriela, na verdade, cresceram com a ajuda dos amigos e das amigas da comunidade, da vizinhança aqui na cidade, porque muitas horas eu estava indo aí para o sertão. Me lembro que muitas vezes para ir nos Melos, usei o lombo de um cavalo, que eram 14 quilômetros, para ir de pé demorava muito, e para facilitar a viagem, eu ia montada em um cavalo. Então, nós aqui, quando celebramos essa memória do Paulo Freire, nós estamos celebrando a nossa experiência de vida. Nós estamos relembrando cada passo que a gente fez na Serra Grande, em Caxias, e na Lagoa Vermelha, na Limeira, mas também nas comunidades vizinhas dos municípios de Antas, de Santa Brígida, né? E na organização da classe trabalhadora, para enfrentar a pedagogia da elite que sempre foi imposta na escola oficial, onde os livros que a gente chegou a ler e a estudar na escola oficial não tinha nada a ver com a realidade do nosso trivial, do nosso dia a dia, do plantar o cajueiro, de plantar e fazer a farinha, plantar a maniva, cuidar da mandioca e depois fazer a farinha, fazer o beiju, levar para a feira, vender o ovo de galinha debaixo da sombra do pé de figo lá na feira. Então, a gente celebra isso. E eu queria, nesse momento também, parabenizar o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que domingo fez praticamente um festival, o dia inteiro, com pessoas, né, cientistas da literatura, do cordel, da música, fizeram um dia inteiro de comemoração, mas eu percebi que essa comemoração era exatamente da forma que nós estamos fazendo aqui, recontando a história de cada grupo, de cada povo, no lugar que viveu e o que aprendeu através dessa pedagogia do oprimido, para se libertar, transformar e fazer um mundo mais justo e mais igual. Por isso eu fico feliz, porque eu já tenho 67 anos e você tem dado de ser meu filho
mas está aí seguindo, né? Não é pelo fato de ser eu a deputada e você ser o eleitor, é pelo fato do projeto político que nós acreditamos para o Brasil, para a Bahia, para Nova Açores, onde temos vários companheiros aí que estão com a gente nessa caminhada, como temos em Itapicuru, em Crisópolis, em Aporá, lá em Jaguarari, né? Seguindo esta caminhada de transformação. Nós vamos fazer nestas eleições uma grande oportunidade de eleger homens e mulheres que acreditem nesse projeto para a gente devolver em 2022 o nosso sonho de ter um Brasil justo e decente e sair desta tragédia social, econômica, política, desse genocida que infelicita todo o nosso país nesse momento. Olha, deputada, eu acabei vivendo aqui um momento nostálgico quando a senhora relatava todas essas coisas, né? Porque foi justamente nesse processo de discussão a partir da realidade, né, de cada um, de cada uma, nas comunidades, foi que me despertou. Eu não sabia o que era que eu estava fazendo, mas eu sabia que alguma coisa tinha que ser feita. E eu, com 13 anos de idade, acabei acompanhando os movimentos sociais a partir dos movimentos eclesiais de base, depois da pastoral rural. E foi justamente isso que a senhora foi relatando aí, essas coisas que a senhora foi lembrando, né? Isso me causou uma grande nostalgia aqui, porque foi preciso a coragem de pessoas que pudessem olhar para a obra de Paulo Freire e dizer, bom, esse aqui é o caminho, né? Esse aqui é o caminho para que a gente possa levar o conhecimento das pessoas, para que a gente possa ajudar as pessoas a enxergarem a sua situação e daí pensar formas de sair da situação em que vive, né? Da situação de pobreza, de miserabilidade, de submissão, de escravidão, né? Todas essas situações que oprimem a pessoa, que leva para baixo, que impede de crescer economicamente, de crescer na consciência, né? Nós começamos a trabalhar a partir dessa perspectiva. E assim, dizer que não tenho a idade de ser seu filho, eu me sinto um filho, primeiro pela aproximação que tenho e pela grande referência que a senhora é, né? Não só para mim, né? Mas como para tanta gente desse sertão, e agora não só do sertão, como do litoral também, né? Eu costumo dizer que quem conhece Fátima Nunes e quem conhece a sua história jamais a esquece, né? Porque a sua história, né, é algo assim maravilhoso de se ouvir. E eu, que fiz parte dessa história, cresci vendo a senhora nessa luta, não posso... assim, o coração transborda de alegria de estar nesse momento dividindo aqui com a senhora, com a turma do PT e com aqueles que estão nos vendo através das redes sociais, né? Então, falar de educação hoje, nós estamos lembrando esses momentos de opressão que já tivemos em tempos anteriores, mas isso também nos traz a preocupação, porque os tempos atuais, eles se prospectam de forma mais tenebrosa do que a gente possa imaginar. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, talvez poderemos até esquecer um pouco momentaneamente por conta do processo eleitoral, mas a estrutura vamos dizer assim, de desmonte, de desorganização, de desconstrução do processo de educação no país, que está sendo montada no Ministério da Educação, é de se preocupar e muito. Então, nós precisamos, deputada, também neste momento, trazer presente essa preocupação. Nós já apresentamos para os telespectadores como é que nós vivenciamos esse processo educacional do nosso querido Paulo Freire, desde
o momento que a senhora chegou aí, que a senhora em Cícero Dantas, com a chegada da irmã Gabriela e de outras pessoas, para poder ajudar as pessoas a entenderem toda essa situação. Nós já passamos desse momento para a transformação que já fizemos, já passamos desse momento para os ganhos que nós tivemos quando elegemos o presidente Lula e a presidente Dilma para governar esse país, que o PT que melhorou a vida das pessoas, do povo do Brasil, e não somente do Brasil, mas também do Nordeste como inteiro, em especial. Foi o PT que oportunizou o pobre a ter acesso às políticas mais importantes, como saúde, educação e a alimentação, de ter 3 refeições, pelo menos por dia, mas nós estamos preocupados porque nós estamos vendo um processo de desgoverno no país que está atentando contra tudo isso que nós, a duras penas, ajudamos a construir. Hoje, eu vi há pouco aqui no grupo do PT Nordeste, o bispo Dom Valmor, que é o presidente da CNBB, denunciando o grau de prejuízo, de genocídio, de descaso, de tamanha irresponsabilidade, mas não é uma irresponsabilidade porque está fazendo... Não, é tudo planejado, né? É uma entrega do Brasil ao capital internacional. Por isso mesmo, a destruição total das políticas públicas, mas a destruição também da natureza, né? Queima a Amazônia, queima o Pantanal, extrai-se minérios e minérios de todas as formas, sem nenhuma segurança para a sociedade, simplesmente para garantir o lucro ao capitalismo internacional. E só quando a gente analisa com muita profundidade é que a gente pode perceber por que tanto ódio, tanta violência, tanta palavra negativa e de ódio mesmo contra o Partido dos Trabalhadores. E quanto uso, inclusive, da grande mídia para distorcer, para formar um outro pensamento na cabeça do povo, para criar aquele sentimento antipetista. E eu vi, inclusive, retirar o nome, né, de Paulo Freire de algumas salas de aula, ou de alguma placa. Mas percebi por que tanto ódio a uma pessoa que já não está mais aqui no planeta, né? Mas quando a gente vai analisar com profundidade quem foi, quem é, porque quem é do bem nunca morre, quem é esse homem na alma dos brasileiros que precisam viver uma transformação social para uma ação de democracia e de justiça. Que educação que ele pregou que incomoda tanto a elite brasileira? Que ele forma na nossa consciência um sentimento de que eu sou, eu posso, eu quero, porque esse Brasil, enfim, é nosso. Então, é contraditório a todo esse desgoverno, a todo esse entreguismo, a toda essa sorte de irresponsabilidade que o governo atual da ultradireita prega no nosso país. Prega e faz acontecer. Então, por isso mesmo que nós vamos precisar celebrar um ano, será um ano, o PT está propondo um ano de Paulo Freire, para que a gente tenha sempre a oportunidade de reler a realidade
e de apontar novos caminhos para a transformação social, porque ninguém merece viver esse obscurantismo que nós estamos vivendo. E a gente é jovem e a gente quer um Brasil de outra forma. A gente sabe como é que nós queremos o nosso país a partir de cada município onde nós estamos. Você que está em Nova Soure, que sentou esses dias em várias localidades com sua companheirada, pensou o que vocês querem para Nova Soure. E muitos outros nossos colegas estão fazendo isso nos municípios. A Tayane, aí em Cipó, o Germano Santana, em Nova Soure, a Fabiana, em Itapicuru, os nossos companheiros de Paripiranga, todos nós estamos pensando junto. O Partido dos Trabalhadores, que tem um lastro muito grande para essas eleições de candidatos a prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, todos eles estão tendo a oportunidade de dialogar com a sociedade e dizer para o povo que Brasil nós estamos trabalhando para fazer acontecer. Com um plano que foi lançado hoje às 10 horas da manhã na TV PT, o Plano de Reconstrução Nacional desse país. Então, é nesse foco que nós vamos já partindo para os finalmente da nossa live, para a gente dizer para Nova Soure, nós queremos uma Nova Soure onde o povo possa viver com dignidade, com saúde, com educação, com moradia, com um jeito próprio de ser feliz. E você é um militante desta causa, ao lado de outros companheiros, como o Marcos, como o Geraldo, e como tantos que compõem o sindicato, as associações, os grupos de mulheres, e que tem essa parceria forte também, conta com o apoio de muitos companheiros que estão no governo, que estão em outras regiões trabalhando, porque nós somos uma coxa de retalhos, de bonitas histórias que o nosso povo tem, que as lutas de ontem são as lutas de hoje também. E deixar um tempinho para você falar, senão eu falo o tempo inteiro. Não, deputada, a senhora é esse poço de sabedoria e, de vez em quando, ainda, além de filosofar, ainda poetiza, né? Mas é isso. Eu acho que tudo isso, todo esse tempo que a gente está vivendo, nos remete a essas preocupações que nós estamos compartilhando aqui, mas também nos fortalece porque nós pensamos em fazer o processo de transformação a partir do local onde estamos também, né? E esse momento que nós estamos vivendo aí uma campanha já para se iniciar agora a partir do dia 26, de fato, de direito, mas de fato, efetivamente, ela já acontece há muito tempo, mas pelo marco regulatório, pela lei eleitoral, a partir do dia 26, né, nós estaremos encampando aí mais uma campanha para as eleições municipais, e tudo isso é muito importante, né? Nós fizemos um diferencial aqui em Nova Soure porque nós fizemos a construção do plano de governo já de forma participativa, né? Nós tivemos um prejuízo de conversar com as pessoas mais presencial por conta da pandemia, usamos a tecnologia para poder fazer essa aproximação, falamos com muita gente, mas estamos conversando agora, já que flexibilizou um pouco, já podemos fazer aglomeração com menos de 100 pessoas. A gente está fazendo um esforço enorme para conversar com o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa estar recebendo propostas para incorporar no nosso plano, mas garantindo desde já, como dizia nosso querido Paulo Freire, a participação da sociedade na inserção das políticas públicas, né? Então, nós estamos fazendo aqui esse esforço, essa tarefa grande aqui no município de Nova Soure, e acredito que esse processo
esse modo petista de fazer as coisas, de ouvir a sociedade, como fez o governo Wagner, como fez o governador Rui Costa, e que deu muito certo, né? E que a Bahia está vivendo momentos de muita prosperidade, apesar das dificuldades e da crise que estamos enfrentando. A Bahia está se sobressaindo com maestria, né? Sendo dirigida pelo nosso governador Rui Costa. O modo petista de governar, ele sempre deu certo e dará certo. Então, nós estamos fazendo esse esforço aqui em Nova Açores e aconselhamos também que os outros municípios possam fazer isso, né? Conversar com as pessoas, visitar as pessoas e convencer de que a nossa proposta, a proposta de transformação social, perpassa pela sua, pela minha, pela tua participação dentro da política para fazer, de fato, as coisas acontecerem. Até porque nossa campanha agora é relembrar que na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Nós estamos aí com esse apirreio danado. Olá, tá ali. Muito bem. Esse apirreio danado aí com a pandemia. E foi a luta do Partido dos Trabalhadores, lá no Congresso Nacional, que garantiu os R$600. E agora que foi prorrogado, mas o danado ou o genocida só quer pagar R$300. Imagine o que significa R$300 para as famílias que muitas vezes têm 5, 6 filhos em casa, né? Em cômodos bastante apertados, difícil até de manter o isolamento, muitas vezes na rua, trabalhando, catando papel, fazendo qualquer outra atividade de risco para poder garantir o pão de cada dia. E esse genocida que assina créditos de milhões para os bancos, né, que para os ricos já coloca à disposição muito dinheiro e para os trabalhadores, para a classe mais precisada, deixa apenas R$300. Então, não é preciso a gente lembrar isso às pessoas, lembrar que estamos sempre na luta e lembrar que juntos nós somos fortes, somos gigantes do bem, né? Com Lula, com Dilma, com o nosso governador Rui Costa, com o nosso senador Jacques Wagner, vamos espalhando o vermelho da fé, o vermelho do coração e o vermelho da luta e das vitórias. Como o tempo está acabando, eu quero agradecer imensamente a você, Zé Carlos, e a todos os internautas, que foram muitos que acessaram, que a gente vai passando, não vai cumprimentando, mas agradecer a todos que nos acompanharam e também ao nosso líder, deputado Marcelino Galo, pela oportunidade de conversar aqui, deputada Fátima Nunes, com o coordenador da Pastoral Rural, ele que é da Diocese de Paulo Afonso, mas hoje mora na Diocese de Alagoinhas, né? E saudar a todos que nos acompanharam nesse momento, porque é juntos, dialogando, conversando, que nós vamos encontrar o caminho, porque na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Pronto, deputada. Eu é que fico aqui lisonjeado, muito feliz, com o coração transbordando de alegria de poder ter participado desse processo, aqui contigo, né, de discussão do que significa toda essa questão da educação contextualizada, voltada para a vida em comunidade, né, como dizia a pedagogia da autonomia, né? Educar não é só transferir conhecimento, né? Educar é preciso vivenciar tudo isso, né? Provocar as pessoas para que as pessoas possam ter